Agora eu trago aqui o jornalista Saulo Vale, ele que está aniversariando hoje. Parabéns, Saulinho. A gente já chama ele de Saulinho aqui, viu? Vamos falar sobre eleições 2018, essa, né, que é uma das eleições mais importantes dos últimos tempos. Estou falando errado não, né? Acertadíssimo, viu, Aline? Essa é uma das eleições mesmo mais importantes, eu acho que desde a redemocratização do Brasil. Nós estamos vendo aí um cenário bem polarizado, né? Um Brasil bem aquecido, duas forças se degladiando, e esse final de semana ficou muito mais nítido isso, com esses dois movimentos. Forças extremas, duas né? forças antagônicas, duas forças extremas, que se revelaram muito mais fortes neste final de semana, com os dois movimentos. O Ele Sim, que era um movimento pró, a favor do Bolsonaro, e o Ele Não, que era um movimento de protesto ao Bolsonaro. Então ficou uma polarização muito clara e de uma coisa a gente viu ali, que esses grupos eles não estão dispostos ao mínimo do diálogo, né? O movimento Ele Sim, o a favor do Bolsonaro, trouxe lá mensagens como fraude às eleições, caso que é um discurso que o Bolsonaro vem trazendo, um discurso muito perigoso, caso ele não vença as eleições, que é de vários termos que chegaram a falar que as mulheres, até as mulheres o filho do Bolsonaro, as mulheres de direita são mais higiênicas do que as mulheres de esquerda. E, por outro lado, o Ele Não, que foi o movimento contra o Bolsonaro, também chegou a fazer críticas como fascistas, como nazistas, como homofóbicos, como misóginos, ou seja... Mas é o discurso que ele prega. Também, né? ele deu vazão a essa... Ele deu vazão a esse discurso, né? Complicado. Então, uma coisa ficou muito nítida, os dois grupos não estão dispostos a se comunicar, há um acirramento muito grande entre esses dois grupos nessa última semana das eleições. As pesquisas, junto com a movimentação do final de semana, mostrou que há uma polarização muito forte entre o Fernando Haddad, que é o candidato do PT, que se coloca a depender das pesquisas em segundo lugar, e o Bolsonaro, que se coloca nas pesquisas como primeiro lugar. Essa polarização veio a ficar fortalecida e mostra que vai a um segundo turno, muito provavelmente, se confirmada a análise das pesquisas, vai a um segundo turno entre esses dois grupos muito antagônicos, que têm dificuldades total de diálogo, muito mais do que as outras eleições, e que vão se mostrar em um ânimo muito mais acirrado em um eventual segundo turno. Saulo, a gente vê também que, assim, tem outros candidatos à presidência da República, acho que, se não me engano, são 16, né? São 13 candidatos 13 aí à oficiais, presidência. né? E aí a gente vê que eles estão tentando se movimentar de alguma forma, o Meirelles, o Alckmin, o Ciro, A Marina. Marina a gente só vê de 4 em 4 anos, é uma coisa impressionante. Então, assim, é como se eles estivessem, não estivessem participando da eleição. Há alguma possibilidade de ter uma reviravolta e um desses nomes aparecer do nada, vamos dizer assim? A gente não pode descartar que pode acontecer, não é impossível que aconteça, mas é muito difícil que isso aconteça, né? O Ciro Gomes, ele vem se mostrando estagnado e até cai, até chega a cair, né? Ele vem, desde o início da semana, disparando críticas contra o PT e contra o Bolsonaro, numa tentativa de polarizar o pleito, dele marcar mais espaços, porque as estratégias do PT sufocaram o Ciro Gomes. O Alckmin também é um fenômeno curioso. O Alckmin não decola desde o início da semana. Verdade. Desde o início do pleito, o Alckmin não sai do canto, mesmo tendo um leque de partidos muito grande. Ele tem os chamados Centrão, que são 5 partidos aí que têm uma representação no Congresso Nacional e que deram ao Alckmin o maior tempo de rádio e de televisão. Ele tem pouco mais de 4 minutos de rádio e de TV, tem candidato que tem 8 segundos. Então, o Alckmin tem um apoio político forte, está dentro de um partido que sempre polarizou as eleições com o PT desde a redemocratização, que é o PSDB, mas ele não consegue alavancar. Então, pela primeira vez, a gente pode ter uma eleição em que o PSDB não polarizou com o PT aí nesse pleito presidencial. O que a gente, enfim, vê de forma pessoal, tá, gente? Isso é uma opinião minha. É que esses extremos podem causar danos irreversíveis, né, para toda a população. Mas, como o nosso tempo é curto, venho aqui para o Rio Grande do Norte. Como é que tem sido e como é que está sendo aí essa questão de Fátima, Robinson? São tantos candidatos que a gente até São mistura, 8 candidatos, né? Aí 3 estão no páreo mais fortemente, que é a Fátima, em primeiro lugar, o Carlos Eduardo figura sempre em segundo lugar nas pesquisas, e o Robson Faria,
que é o governador, candidato à reeleição, em terceiro lugar. Por enquanto, as pesquisas mostram que pode acontecer um segundo turno entre a Fátima e o Carlos Eduardo, mas também não pode ser descartada a possibilidade da Fátima liquidar a eleição já no primeiro turno. Eu vi uma matéria do Aldemir Freire, que era do IBGE, afirmando que ela precisaria de cerca de 20 mil votos para liquidar essa eleição no primeiro turno. Como, por enquanto, a eleição para o governo aqui do Rio Grande do Norte se mostra uma eleição modorrenta, uma eleição que não acontece tantos fatos novos, uma eleição que muitas vezes você não parece movimentada, os 8 candidatos não têm um apelo popular muito forte, nem a Fátima, nem o Carlos Eduardo, Você nem o não acha Robson. que é porque a gente está cansado também? Mas se você for olhar, por exemplo, a eleição presidencial, isso também. Mas se você for olhar a eleição presidencial, ela é um pouco mais empolgante de até você se cobrir do que a eleição ao governo do Estado. Eu acho que esse fator que você disse é um fator importante, mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, os 8 candidatos eles não têm um apelo popular muito forte. Entendi. Eu vi um meme, acho que foi esse final de semana, que eu queria ver os políticos brigando pelo povo, como o povo está brigando por esses políticos. E eu acho que passa por isso aí. De empolgar a população, porque são todas as promessas, saúde, educação, segurança, e nada acontece. Você, Saulo, que já vem acompanhando aí algumas eleições, como é que você tem visto o comportamento do eleitor? Ele vai mesmo para a urna dia 7 de outubro, domingo que vem, ou ele vai por ali, vai votar por votar? Como é que você está vendo? A gente já viu uma antecipação do chamado voto útil muito forte, né? Mais na campanha presidencial do que na campanha aqui estadual. Aquele de que, ó, vote em mim para tirar cicrano. Vote em mim, porque se você não votar em mim, fulano quem vai ganhar, vai beneficiar cicrano. Então o chamado voto útil chegou muito mais antecipadamente nessas eleições. Mas aí o comportamento do eleitor, ele é um comportamento ainda frio, ainda apático. Eu estava passando pelo bairro Santo Antônio, que é um bairro aqui da zona norte de Mossoró, é um dos maiores bairros aqui da cidade. E o bairro Santo Antônio, Aline, você vai lembrar também comigo, o telespectador também, era um bairro que em época de campanha ele se revestia de adesivos, de fotos, de bandeiras nas casas. Hoje em dia você raramente vê uma casa ou outra que tem uma foto do candidato, uma foto da candidata. Então o debate ele é muito mais virtual. Se você for abrir seu Facebook, vai estar atolado de postagens políticas e de críticas do que nas ruas, né? O eleitor ele está um pouco distante, ele se encontra um pouco apático, mas isso também é graças o envolvimento dos políticos, o próprio sentimento da população de desgaste da classe política e a própria descrença do eleitor com esse processo eleitoral de que algo pode mudar, de que as coisas podem melhorar. Mesmo assim, Aline, eu acho importante apelar para o telespectador de que vote, é importante votar, né? É importante escolher alguém, votar, que eu digo, é votar em um candidato, votar em uma candidata, não anular o voto, ou colocar o voto em branco, ou não ir às ruas, isso não vai resolver. É preciso que a gente escolha entre os candidatos ou as candidatas que estão aí, e daí que escolha, veja as propostas e vote, porque se você não votar, então você vai ser governado pelas outras pessoas que escolheram por você os próximos representantes. Tem uma coisa, meu amigo, se a pressão para os candidatos for igual a pressão aqui por causa de horário, vai ser bom, viu? Os políticos vão fazer tudo aí, bem direitinho. Para essas e outras informações a respeito da política nacional e também estadual e, lógico, municipal, você assiste ao programa Enfoque Político todas as noites aqui na telinha da TV Terra do Sal. Saulinho, convide as pessoas para assistirem o seu programa. Minha câmera é... Aqui. Essa, né? Pronto. Então, qualquer uma. Então, você manda aqui, bora. O Enfoque Político de segunda a sexta-feira, às 18 horas, aqui na TV Terra do Sal. Muita análise, muita informação, muita entrevista e tudo que você precisa saber sobre essas eleições. Tá bom, então. Tá aí, a gente conversou com Saulo Vale, que é o nosso jornalista, nosso apresentador do Enfoque Político aqui na TV Terra do Sal. Vou ficando por aqui. Amanhã, a partir das 11, a gente volta trazendo mais conteúdo de valor, mais conteúdo útil para as nossas vidas na telinha da TV Terra do Sal. Beijo, abraço, tô indo. Tchau.